Bom dia, crianças do terceiro ano A e B. Como vocês estão, né? Acredito que estão todos bem, assim como eu, graças a Deus, também estou bem. Então, e aí? Como foi o arraiá da felicidade? Não é? O arraiá do nosso colégio, do CPV, eu tenho certeza que a maioria, ou podemos dizer todos, acompanharam, se divertiram a valer em casa com suas famílias, né? Foi super animado, muito bonito, muito organizado, né? E acredito que deu para se divertir cada um em sua casa, não é? Você de lá e eu de cá, e assim aconteceu o nosso São João, não é verdade? Então vamos iniciar nossa aula de filosofia de hoje. Concordar ou discordar? Aí vocês podem perguntar, tia Clécia, o mesmo título? Sim, o mesmo título. Por quê? Porque é só um capítulo que nós temos nessa apostila. E aí a gente sempre com o mesmo título, dando continuidade aos nossos estudos. Tá legal? Então vamos iniciar. No sumário, nós temos o ponto 1 e o ponto 2. O ponto 1, seção lápis na mão, na página 19, que vai ter um desafio bem legal para vocês. No ponto 2, seção olhar de filósofo, páginas 19 e 20. E antes de nós iniciarmos, eu quero fazer um pequeno comentáriozinho de elogios em relação àquele jogo da aula anterior, o jogo dos argumentos, né? Afirmação e os argumentos, que foi a pista, afirmação e argumentos. Muitos me fizeram a devolutiva, eu dei o ok, parabenizei, fizeram a devolutiva em fotos, em vídeos, né? Bastante interessante, né? Interagindo com a família, né? Com o jogo. O jogo é muito bacana, é um aprendizado, né? De uma forma brincando, aprendendo, brincando e aprendendo, né, também, e foi bastante legal. Se estivéssemos em aula presencial, teríamos feito em grupos em nossa sala, não é? Mas foi super legal fazer com a família. Então, vamos dar início a nosso conteúdo de hoje. Na seção lápis na mão, nós iniciamos com o desafio. Você concorda com a minha opinião por quê? Aí nós temos 3 colocações. Se você não concordar, eu não serei mais seu amigo. Se você concordar, eu lhe emprestarei a minha bicicleta. Muita gente concorda comigo. Ou seja, são 3 colocações que vocês devem refletir, ler e refletir juntamente com alguém em casa. Eu só consigo conquistar amigos e amigas se esses amigos concordarem comigo. É dessa forma que conseguimos conquistar as pessoas para sermos nossos amigos. Só emprestarei algo meu para alguém se concordar comigo, senão não empresto. Então é uma forma de conquistar amigo, comprando com alguma coisa? Não, a gente conquista respeitando a opinião, independente de concordar ou não, independente de seguir a mesma opinião ou não. Muita gente concorda comigo, sim, muita gente, mas nem todas as pessoas necessariamente têm que concordar com a sua opinião. E se não concordar, não é por isso que você não vai conquistar esse amigo, essa amiga, de forma alguma, não é? Você vai aprender a aceitar, não é, a opinião diferente da sua, e nem por isso vai deixar de ser amigo, né? Então, isso aí vocês encontram na página 19, na seção lápis na mão. E após realizar esse desafio, conversar com alguém da família, tem uma questão abaixo que é assim: escreva o que você aprendeu com esse desafio, certo? Depois da conversa, você faz a escrita, o registro do que você aprendeu. Tá legal? E aí, na seção Olhar de Filósofo, liberdade para expressar. Vamos iniciar a leitura do nosso texto e procurar compreender. Vocês acompanhem aí, iniciando na página 19. Há pessoas que reclamam quando alguém expressa uma opinião diferente. Algumas chegam a brigar por causa disso. No entanto, há mais de 200 anos, um filósofo da França, conhecido como Voltaire,
Escreveu livros nos quais defendeu a ideia de que todos devem ter a liberdade de expressar o que pensam. Mais de 100 anos depois da morte de Voltaire, uma pesquisadora inglesa chamada Evelyn Howe escreveu uma biografia desse filósofo e usou uma frase para resumir o pensamento dele. Leia a frase na ilustração ao lado. Ao lado por quê? Porque você vai acompanhar essa frase num balão ao lado, aí na página 20. No caso aqui no nosso slide ficou abaixo, que a frase é a seguinte: mesmo que eu não concorde com as opiniões de uma pessoa, vou defender até a morte o seu direito de dizer o que pensa. Então, vamos refletir e analisar um pouco esse pensamento aqui desse texto. Então, há pessoas que não aceitam quando alguém expressa uma opinião diferente da sua. Reclamam, se irrita ao ponto de muitas vezes chegar até a brigar por causa de uma bobagem, podemos até dizer, por conta de uma falta de aceitação da opinião do outro. Então, há mais de 200 anos, um filósofo francês chamado Voltaire, ele escreveu livros que defendeu a ideia de que todos devem ter a liberdade de expressar o que pensam. Pensando nisso, de uma certa forma, eu também concordo com esse filósofo, porque mesmo que a gente não tenha a mesma opinião de outra pessoa, mas a gente tem que aprender a aceitar as opiniões dos outros. Ou seja, as opiniões são diferentes porque as pessoas são diferentes. E cada pessoa tem o seu ponto de vista, tem a sua ideia, tem a sua opinião. Mesmo que eu não concorde, então eu tenho que ter a compreensão de aceitar. Não é isso? Por quê? Porque todos nós temos essa liberdade de expressar o que nós pensamos. Então, isso aí é onde se encaixa a questão da liberdade de expressão. Então, a gente precisa aceitar. Não necessariamente que eu concordo, mas eu tenho que aceitar, eu devo aceitar, para que assim possa haver um bom relacionamento, né? A compreensão, porque jamais nós devemos querer ou impor que as pessoas tenham a mesma opinião que a gente sobre um determinado assunto, sobre um determinado questionamento. Mais de 100 anos depois da morte de Voltaire, que é esse filósofo francês, uma pesquisadora inglesa chamada Evelyn Howe, ela escreveu uma biografia desse filósofo. E nessa biografia usou uma frase resumindo o pensamento dele, quando fala na questão de concordar ou não com a opinião das outras pessoas. Então, mesmo que eu não concorde com as opiniões de uma pessoa, vou defender até a morte o seu direito de dizer o que pensa. Lógico, é evidente, a gente tem que ter esse pensamento, que a gente tem que respeitar e aceitar que as pessoas têm o direito de dizer o que pensa, né? Cada um tem sua opinião. É aí onde entra a questão da liberdade de expressão, certo? E nossa aula de hoje ela é um pouquinho mais curta, porém tem um aprendizado. Tenho certeza que vocês compreenderam, não é? E vocês assistem mais de uma vez, eu acredito, para ter uma boa compreensão do texto, refletir sobre o texto que é apresentado na aula, não é? Compreender e, em seguida, realizar a atividade. Então, vocês vão realizar a atividade na página 19, que é a parte do desafio. Não deixe de fazer esse desafio com alguém em sua casa, que é bastante interessante e tem um aprendizado bem interessante também, legal. A questão de concordar, a questão de aceitar a opinião do outro. E na página 20 tem uma atividade abaixo do texto, né? Depois daquela frase da pesquisadora que fala sobre a biografia de Voltaire, não é? E diz o seguinte, a atividade: converse com os colegas sobre a frase, o que vocês acabam de ler. Vocês concordam com a ideia de que todos têm o direito de expressar suas opiniões? Por quê? Vocês defenderiam o direito de uma pessoa dizer o que pensa, mesmo sem concordar com as opiniões dela?
Por quê? Então, essas duas questões vocês registrem no caderno de filosofia, respondam após fazer leitura, conversar, refletir. E aí diz o seguinte: converse com os colegas, como vocês já sabem que não é possível conversar com os colegas, e sim com quem estiver em sua casa, com alguém da sua família, tá certo? Então, tenham todos bom estudo, bom desempenho nas atividades, certo? Realize as atividades. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.